Olá pessoal da terceira série, começaremos a parte 1 da nossa aula 2 de PG. A aula 1 foi dividida em partes que foram da definição até interpolação de meios geométricos. Nesta aula 2 temos duas partes. Na parte 1 falaremos de escritas especiais para PGs com 3 e 4 termos. Na parte 2 falaremos de soma de termos de uma PG finita. Vamos lá então. Nessa nossa aula aqui então, é a aula 1 da parte 2, notações especiais. Começaremos com as escritas especiais para PG com 3 termos. 3 termos, A1, A2 e A3. Bom, começaremos assim, em que o A1 nós vamos chamar de x. Adotando uma razão igual a Q, então o A2 é x vezes a razão, que é x vezes q, e o A3 é x vezes q ao quadrado, porque é o anterior, que é x vezes q, multiplicado pela razão, que é q. Então, x vezes q, x vezes q ao quadrado. Se você observar também, para o x1 e para o A1 e para o A3 é o A1, que é x, vezes q elevado a 2. Né? Então, na terceira posição, o expoente da razão é a posição menos 1. Se a posição é 3, o expoente da razão é 2. Outra maneira de escrever esta PG é usar o A2 como x. Assim, se você quer saber o valor do A1, então você vai ter que pegar o A2 e dividir pela razão, x sobre q. E o valor do A3 vai ser o valor do A2 vezes a razão, x vezes q. Essas são as duas maneiras que nós vamos usar em casos de escritas especiais para PG de 3 termos. Essa terceira aqui eu coloquei de curiosidade, nós não vamos usar, ela não é usual nos exercícios. No caso aqui, o nosso A3 equivale a x, portanto o A2 é x sobre q e o A1 é x sobre q ao quadrado, que quando você vai para a esquerda, você vai dividindo pela razão, tá ok? Nos exercícios, nós falaremos de produto e de soma dos termos. Então, vamos ver como que é isso. Por exemplo, neste primeiro caso aí, x, xq quadrado. Se nós multiplicarmos os 3 termos, nós vamos ter x ao cubo e q vezes q ao cubo. No segundo caso aí, nós multiplicarmos os 3 termos, nós teremos aí multiplicação de fração, x sobre q vezes xq. Nós vimos que numa multiplicação de fração podemos cortar qualquer número de cima com qualquer número de baixo. Então aqui, por exemplo, eu posso cortar esse q com esse daqui. E aí cortando vai ficar x ao cubo. O terceiro caso, que é o que nós não vamos usar, mas eu vou colocar também, multiplicação de fração, vai dar essa multiplicação aí, x ao cubo sobre q ao cubo. Bom, das três, a melhor, sem dúvida alguma, é x ao cubo. Portanto, nos exercícios, quando nós falarmos de que a PG com 3 termos, o produto dos termos, nós falarmos do produto dos termos, então nós vamos usar a PG do meio, porque ela tem um produto mais simples, x ao cubo. Bom, quando falarmos de soma, no primeiro caso lá de cima, é fazer x mais xq quadrado. No segundo caso, é fazer x sobre q mais xq. O terceiro caso é fazer isso aí, x sobre q quadrado mais x sobre q mais q. Esse terceiro caso, como eu falei, nós não vamos usar nos exercícios, porque ele é mais complexo, ele não vale a pena. Quando falarmos de soma, nós vamos usar qualquer um desses dois aí. Na verdade, eles são equivalentes, porque se você pegar esse segundo aqui, se nós pegarmos esse segundo aqui, tirarmos o MMC aqui numa equação, depois que cortarmos o MMC, esse lado vai se transformar exatamente nisso daqui. Tá ok? Então, tá aí a dica. Quando falarmos de produto dos 3 termos, vamos usar a PG, a escrita do meio. Quando falarmos de soma dos termos, poderemos usar qualquer uma dessas duas aí. Se o exercício eu estiver usando o x, a escrita do meio,
e depois ele falar de soma, obviamente que eu vou ter que usar essa soma aí do meio, tá ok? Vamos prosseguir aqui. Um exercício. Em uma PG de 3 termos, o produto deles é 64 e a soma dos dois últimos é 12. Escreva a PG. Escrever a PG é dizer quem é o A1, quem é o A2 e quem é o A3. Bom, produto de PG de 3 termos, já vimos que vamos usar essa escrita aí, em que o A1 é x sobre q, e o A2 é x e o A3 é xq. Por quê? Porque vimos que essa escrita ela tem um produto que é x ao cubo. E como eu escrevi aí em cima, preciso conhecer x e preciso conhecer o valor de q. Bom, são duas incógnitas, então o problema tem que me dar duas pistas diferentes para que eu consiga achar o valor dessas duas incógnitas. Obviamente que eu vou ter que ter duas equações, né? Bom, vamos lá, mas a primeira equação é muito simples, ó, o produto x ao cubo. Lá em cima diz que o produto dos três termos é 64. Então, eu tenho que x ao cubo é igual a 64. Bom, eu vou ter que fatorar aí esse 64, né? Porque se eu tenho x ao cubo e quero o valor de x, eu vou precisar extrair a raiz cúbica de 64. Aí nós aprendemos nas aulas lá de revisão que nós temos que fazer o quê? A fatoração do 64. Tá aí a fatoração do 64, ele é 2 elevado a 6. Ora, se eu quero a raiz cúbica, eu vou pegar esse expoente 6, como a gente aprendeu nas nossas aulas, eu vou pegar esse expoente 6 e dividir por 3. Então, vai dar 2 ao quadrado. Se observarmos aqui, isso equivale a simplificarmos os expoentes, pegar o 3 e o 6 e dividir por 3. Eu vou ter x igual a 2 ao quadrado, x igual a 4. Pronto, gente, conseguimos o valor do x. Agora precisamos do valor do q. Uma vez que eu tenho o valor do x, a minha PG se escreve x sobre q, 4 e 4q. Já substituí o valor de x. Então, agora nós vamos ter que ir atrás do valor de q. Para isso, nós vamos usar a segunda dica do problema, que a soma dos dois últimos termos é 12. Os dois últimos termos, então, é o 4 e o 4q. Isso tem que dar 12. Pessoal, atenção, essa soma no primeiro membro, 4 mais 4q, isso não dá 8q. 8q seriam 4q mais 4q, ok? Aí nós temos que ver o seguinte, olha, 4 somado a quanto dá 12? Lógico que 4 somado a 8, né? Então, o 4q tem que valer 8. Se você observar também, o 4 passa para o segundo membro com sinal negativo, 12 menos 4 acabaria dando 8. Agora, 4q igual a 8, 4 vezes quanto dá 8? 4 vezes 2. Então, achei o valor do q. Portanto, a minha PG ela é 2, 4 e 8. Por quê? Ora, pelo seguinte, olha lá em cima, 4 dividido por q, 4 dividido por 2, 2. E por que 8 no final? Porque 4 vezes q, 4 vezes 2, 8. E o termo do meio é o valor do x, e o x vale 4. Então, está aí escrita a nossa PG. Tá ok? Vamos a um segundo exercício. 3 números estão em PG de tal forma que a soma deles é igual a 120 e o menor é a quarta parte do maior. Liste a PG. Bom, aqui ele está falando que a soma dos termos é 120. Ele não está mais falando do produto. Quando ele fala de soma dos termos, vale a pena nós usarmos aquela primeira escrita da soma, o x, xq, xq ao quadrado. Tá ok? Ele está dizendo que essa soma, a soma dos três, vai dar 120. Essa é a minha primeira equação. Eu também preciso aqui saber o valor de x e saber o valor de q, para eu poder listar a minha PG. Lembre-se, uma PG, se eu conheço o primeiro termo e conheço a razão, eu posso conhecer tudo sobre essa PG. Tá ok? Bom, observe o seguinte. A outra dica que ele fala é que o menor número é a quarta parte do maior. Pessoal, isso é o mesmo que dizer que o maior é 4 vezes o menor, para a gente fugir de fração, né? Então, pegamos a equação equivalente. O maior, que é xq², é 4 vezes o menor, que é o x. Lembre-se que eles estão em PG, tá ok? Bom, daqui, dessa igualdade,
nós podemos fazer o quê? Cortar os x, porque o x é diferente de zero, né? Então, q ao quadrado é igual a 4. Ora, nós temos que tomar aqui o devido cuidado, porque o problema, lá em cima no enunciado, ele generalizou, ele falou 3 números. Então, veja, eu tenho que levar em consideração, aqui no q ao quadrado é igual a 4, todos os números que ao quadrado dão 4. Eu sei que eu posso ter q igual a 2 ou q igual a menos 2. Ambos, tanto mais 2 quanto menos 2, ao quadrado eles são igual a 4. Então, eu vou ter que testar os dois. Com isso, nós vamos ter duas PGs, tá ok? Na primeira PG, eu vou observar quando q é menos 2. Poderia ter começado com a outra também, com q igual a 2. Mas vamos começar aqui com q igual a menos 2 e depois com q igual a 2. Ora, se q igual a menos 2, o valor de x vai ser... Essa é a nossa equação, lembra? Essa é a nossa equaçãozinha. É importante que vocês vão fazendo anotações nos cadernos até chegar nesse ponto, né? Que já está anotado no caderno, ou então você volta ao vídeo, tá ok? No lugar de q, eu vou colocar menos 2. Foi o que eu fiz aí. Observe que menos 2 ao quadrado são 4. Então, eu vou ter x menos 2x, porque eu tenho x vezes menos 2, mais vezes menos dá menos. E menos 2 ao quadrado são 4, 4 vezes x, 4x. Tá ok? Bom, x menos 2x mais 4x é fazer essa continha, 1 menos 2 mais 4. Sabemos que isso dá 3, então 3x é 120. O x é 120 dividido por 3, né? O x é 40, que 3 vezes 40 são 120. Portanto, eu tenho a minha primeira PG, aquela em que x é 40, o A1 é 40, o A2 é menos 80 e o A3 é 160. Bom, por que o primeiro, o A1 é 40? Porque lembra que é x, xq e xq quadrado. Já deixa anotado no seu caderno a sequência para você não se perder. Bom, então se o primeiro é x, ele vale 40. Se o segundo é xq, é 40 vezes menos 2, menos 80. E se o terceiro é 160, é porque ele é 40 vezes o q ao quadrado. O menos 2 ao quadrado são 4, 40 vezes 4, 160. Essa é a minha primeira PG, quando o q vale menos 2. Agora, faltamos aqui, fazer a checagem para a PG1. Vamos ver se o que diz no enunciado acontece com a minha PG1. A soma dos termos, 40 mais menos 80 mais menos 60. Essa soma, 40 mais 160, 200, menos 80, 120. Então, bateu com o que está no enunciado. A terceira dica é que o menor é a quarta parte do maior. Ou seja, se eu pegar o maior e dividir por 4, o maior é 160. Se eu dividir por 4, realmente dá 40. Então, a minha PG1, ela está atendendo ao meu enunciado, está tudo certinho. Mas eu tenho uma outra PG, aquela em que o Q é igual a 2. Aí está a nossa equação da soma. No lugar de Q, eu vou colocar 2. Vai gerar isso daí. Agora, x mais 2x com 4x são 7x e o x dá 120 sobre 7, que eu vou manter assim, porque isso não dá um número exato. Mas vai funcionar, ok? Olha só, minha PG2, ela é isso daí, ó, x, xq quadrado. X é 120 sobre 7, xq, que é 120 vezes 2, multiplicação de fração, 240 sobre 7, e xq quadrado, que é 120 sobre 7 vezes 4, que é o q ao quadrado. 120 vezes 4, 480. Então, tá aí a minha PG2. Nós vamos agora fazer a checagem para ela. Vamos ver se acontece com ela o que está no enunciado. Aconteceu com a PG1, vamos ver com a PG2. Com a PG2, soma dos termos. Ora, uma soma de frações com denominadores iguais. Repete o denominador, soma lá em cima. Isso vai dar 840 sobre 7. Se você fizer a continha, isso vai dar 120. Bateu com o que está no enunciado. E depois o menor é a quarta parte do maior. Se você pegar o maior, que é 480 dividido por 7, se você dividir por 4, ficou escondido aí no vídeo, né? Que eu esqueci de colocar para caber na tela. Mas se você usar a nossa regrinha lá da divisão, você vai ver que isso daí vai dar 120 sobre 7, tá bom? Vai dar 480 sobre 28. E isso daí vai dar 120 sobre 7, porque 480 dividido por 28, você vai simplificar por 4. 480 dividido por 4 dá 120 e 28 dividido por 4
dá 7. Então, vai acabar dando ali o termo do A1, tá ok? Desculpa aí porque não apareceu na tela, tá? Bom, escritas especiais para PG com 4 termos. 4 termos, A1, A2, A3 e A4. Bom, esta escrita nós temos diversas, mas só compensa uma só que compensa fazer, porque as outras tornam-se complicadas. A mais simples é essa daí. Eu vou chamar o A1 de x, para usando uma razão que o A2 é x vezes q. O A3 eu posso fazer o A2 vezes q, x vezes q vezes q, xq quadrado. E o A4 eu posso fazer o A3 vezes q, xq ao quadrado vezes q, xq ao cubo. Observe também que se você olhar para o x e para o xq ao cubo, A1 e A4, está aí a fórmula do termo geral, né, de uma PG. A4 é A1 vezes q elevado a 3. Ótimo. Então, para uma PG de 4 termos, a escrita especial, a melhor, a única que compensa é essa daí. Tá ok? Bom, no exercício 3, ele diz assim, em uma PG com 4 termos, a soma dos termos de ordem ímpar é 48 e a dos de ordem par é 96. Liste a PG. Bom, vamos lá. Ordem ímpar é a ordem de posição, então é o A1 e o A3. 1 e 3 são ímpares. Ordem par, A2 e A4. A soma dos termos de ordem ímpar é A1 mais A3. Está aí, né? Primeiro eu coloquei que o A1 é x e o A3 é xq quadrado. O A2 é xq e o A4 é xq ao cubo. Bom, ele fala da soma dos termos de ordem ímpar. Então, está aí, 1 mais x mais xq quadrado. Esse é o A1 com o A3. Olha lá em cima, o A1 é x, o A3 é xq quadrado. A soma deles dá 48, de acordo com o enunciado. Nas posições pares, que é o xq e o xq ao cubo, a soma deles dá 96. Então, está de acordo com o enunciado das minhas duas equações. Bom, como é que a gente resolve isso? Este exercício, ele necessita de um pouquinho mais de atenção de vocês, né? Fazer a anotação no caderno, repeti-lo mais de uma vez. Nós vamos usar aqui fatoração algébrica. Nós aprendemos fatoração lá com os números, existe fatoração com as letras. Vamos colocar termo em evidência, vamos ver como que é isso, tá bom? Nós vamos voltar nessas duas equações, vamos ver como que é isso. Fatoração algébrica é colocar termo em evidência. Então, olha só, termo, gente, é qualquer número, 2 menos 10, qualquer número, letra, x, y, produto de letras, x vezes y, número vezes letra, tudo isso é termo, tá? A expressão matemática é uma operação entre termos. Operação, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, a expressão ela é formada por termos. Agora, os sinais, adição, subtração, igualdade, maior, maior igual, menor ou menor igual, eles separam os termos. Então, o sinal de multiplicação, o sinal de divisão não separa a expressão em termo. Por exemplo, suponha esse termo aí, ó, menos 10 vezes A, vezes B, vezes C, todas as letras do alfabeto, cada uma delas representando um número. Isso daí é um único termo, tá bom? Isso daí é um único termo. Bom, xq mais xq ao cubo é uma expressão, porque ela é uma operação de termos, tá bom? Ela é uma expressão. Agora veja o seguinte, que xq é comum em cada termo. Quer dizer, xq, ele é um termo que está nos dois termos. Veja que lá em cima eu tenho o sinal de mais separando os termos, né? Tá bom? Eu tenho xq nos dois termos. Vamos ver como é que é isso. Olha só, termos comuns nós vamos colocar em evidência, que é fazer a seguinte coisa, ó. Xq mais xq ao cubo, bom, isto é 1 vezes xq mais xq vezes q ao quadrado. Xq é 1 vezes xq. Xq ao cubo é xq vezes xq quadrado. Observa aí no lado direito que xq está nos dois termos. Eu vou colocar em evidência. Colocar em evidência é colocar ele separado do lado de fora de um parêntese. E dentro do parêntese,
Olha só, gente, dentro do parêntese, eu vou colocar o que restou da expressão quando eu tirei o xq. Olha só, 1xq, quando eu saco o xq, sobra o número 1. Xq vezes q quadrado, eu saco o xq, sobra o q quadrado. Uma coisa é você observar que nunca vai sobrar o zero. Por exemplo, caso aqui, olha, xq e ele apareceu aqui. Então, o que sobra aqui, quando eu tiro o xq, o que sobra não é zero. O que sobra é o número 1. Tá ok? Beleza? Então, olha só, xq mais xq ao cubo está aí fatorado. Ó, é xq vezes 1 mais xq ao quadrado. É a mesma ideia da fatoração de números compostos, que nós representamos numa multiplicação de números primos. Veja que xq é uma expressão prima e 1 mais q quadrado é uma expressão prima, ou seja, cada uma delas é divisível por si ou pela unidade, tá bom? Agora, ambas, tanto o xq quanto o 1 mais q quadrado, são divisores daquela expressão lá, xq mais xq ao cubo. Quer dizer, essa expressão xq mais xq ao cubo é uma expressão composta. Pronto, ela está fatorada. Nós vamos usar isso no nosso exercício. Vamos voltar lá nas nossas equações. Esse era o nosso problema. Nós concluímos que x mais x quadrado dá 48, que xq mais xq ao cubo dá 96. Nós vamos colocar os termos em evidência. Vamos usar fatoração. Então, tá lá. Olha só, nessa primeira equação, que tem aí o 48, no lado esquerdo eu tenho x comum aos dois termos. Então, eu coloco ele em evidência e sobra quem? Sobra 1 mais q quadrado. Essa é a minha equação 1 aí, ó. 1, tá bom? Na equação de baixo, bom, eu saquei o xq e sobra 1 mais q quadrado. Esse foi o exemplo que eu fiz anterior, tá bom? Agora, observe o seguinte, olha, da equação 1, eu concluo lá em cima que 1 mais q quadrado é 48 sobre x. O x passou dividindo. Na equação 2, eu concluo que 1 mais q quadrado é 96 sobre xq. O xq passou dividindo. Ora, pessoal, se 1 mais q quadrado é igual a 1 mais q quadrado, é porque 48 sobre x é igual a 96 sobre xq. Como que eu resolvo isso? Olha, esse x eu vou poder cortar. Eu posso cortar esse x. Se nós fizermos... Eu não escrevi, mas observe o seguinte. Olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu pegar esse x, xq e o 48, eles podem trocar de lado, tá bom? Xq pode passar para cá e o 48 pode passar para cá. Eu já ensinei isso em sala. Uma igualdade de frações, eu posso trocar essas posições. Uma vez que aqui vai ficar xq, o x de cima corta com o x de baixo. Só sobra quem? Só sobra o q aqui e ele vai ficar 96 sobre 48. 96 sobre 48, isso é igual a 2. Pronto, 2 é o valor da minha razão. Como é que eu vou listar a minha PG? Bom, eu vou agora, preciso saber o valor do x. Eu posso usar tanto a equação 1 como a equação 2. Eu vou usar a equação 1 porque ela é mais simples. Então, x mais x vezes q ao quadrado, 48. O q vale 2. Isso está dando x mais 4x, 5x, e o x deu 48 sobre 5. Bom, ele pediu para listar a PG, né, gente? Eu tenho já o A1, que é o x, e tenho a razão. Está aí do lado a escrita geral da minha PG de 4 termos. Vocês vão fazer esses cálculos, é só substituir os valores e vocês vão encontrar isso daí. Tá bom? Façam os cálculos que vocês vão ter que encontrar isso daí. Está listada a nossa PG. Tá ok? Aqui embaixo eu fiz a checagem do enunciado, a soma dos termos de ordem ímpar, soma de fração, bateu, e a soma dos termos de ordem par, também uma soma de fração, e bateu também. Façam esses cálculos direitinho, tá ok? Bom, um exercíciozinho extra que eu coloquei é fatorar expressões. Olha a primeira aí, bx mais by. Quem é comum? É o b, né? O b é comum, então eu vou sacar o b, vou deixar ele sozinho, e dentro do parêntese fica x mais y. Segundo caso, eu tenho comum aí o a vezes x. Então, quem é que sobra? No primeiro ax ao quadrado, se eu tiro o ax, sobra o outro x. E no caso do ax, se eu tiro ele, sobra o 1.
Então está fatorado aí. Na expressão de baixo, eu tenho 12 e tenho o 24. Eu tenho um número comum aí, eu tenho o número 12, né? Porque 24 é 12 vezes 2. Então, eu vou colocar o 12 em evidência e aí eu fico com x mais 2y. E no caso aqui de baixo, 21ab ao quadrado menos 70 ao quadrado b. Pelos números 21 e 70, o maior divisor deles comum é o 7. No primeiro lado eu tenho a, e no outro lado também eu tenho 2a, se eu tenho a vezes a. No primeiro lado eu tenho b vezes b, no segundo lado eu tenho b. O que eu tenho de comum? Eu tenho 7 vezes a vezes b. Se eu tiro isso de cada termo, sobra 3b no primeiro e 10a no segundo. Ou seja, isso é fazer a volta da propriedade distributiva. Tá ok? Beleza aí? Bom, foi a nossa aula aí sobre escritas especiais e daqui a pouquinho temos a nossa aula de soma dos termos da PG. Até mais e obrigado!